Boa tarde, pessoal. Hoje é domingo. Estamos aí para gravar a nova parte, segunda parte do vídeo sobre Duna. E hoje a gente vai pro livro segundo, chamado Muad'Dib. Bom, como a gente tinha visto no contexto anterior, a gente estava numa trama de enredo onde as coisas estavam acontecendo dentro ali do ducado, com alguns agentes infiltrados, pessoas diversas, com todo aquele chamado do pessoal, aquela espera de algo que estava por vir, conforme a trama ia se enredando. Então nós podemos atribuir, dentro deste caso, que a traição já era iminente. Ali com Paul, com a dinastia Atreides de Duna, que é muito peculiar, porque parece que eles haviam acabado de chegar ali e já estavam se estabelecendo, né? Enquanto os outros, os antagonistas, os Harkonnen, já era uma dinastia mais antiga no planeta de Arrakis. E o que acontece? Acontece uma festa no final do primeiro livro, onde todos estão ali confraternizando, de certa forma. E vão se infiltrar algumas coisas, alguns eventos vão ser catalisados e enfim acabam os Harkonnen se infiltrando dentro do contexto deles e levando à morte do Duque. A morte que é colocada ali. E muitos outros morrem também, soldados morrem, os Harkonnen tomam o trono e enfim o que acontece é que eles levam Paul, Lady Jessica e alguns dos outros personagens para o deserto. E ali os deixam à deriva. Entrando nesse contexto, nós temos uma mudança repentina, na qual a relação de Paul, que no livro anterior estava como um menino assim, meio enrustido, alguns consideravam ele gênio, outros atribuíam várias coisas a ele, chegaram até a chamar ele de Magui. Foi essa mudança, parece que Paul saiu do armário de repente. Ele entrou no contexto do deserto e ali a sua mãe foi acompanhando ele. E era ele quem tomava a frente de tudo que eles faziam ali no deserto, da sobrevivência, da acostumação, das dicas de como sobreviver, pois eles estavam em Arrakis, no Ducado, onde tudo era dado em abundância. Eles tinham água em abundância, comiam da especiaria, faziam várias outras coisas que eram levadas a ver que eles levavam uma vida toda boa, sabe? Viviam entre alguns dos Fremen que estavam ali dentro do Ducado, mas não tinham essa cultura deles, né? Até como eu falei no antigo vídeo, isso era um mistério. Dentro do deserto, então, eles passam vários dias ali dentro da tenda estiladora, que é uma tenda com seus trajes estiladores, que são trajes feitos para viver no deserto, com água, oxigênio e tudo mais. Até que nessa alternância de capítulo eles vão mostrando ali os Harkonnen, como eles vão tomando o trono, o Paul e a Jessica, como eles vão sobrevivendo no exército, mostrando no deserto, mostrando como são as dunas de areia, como são os rochedos, como são as tempestades, até que eles passam por uma tempestade em qual o Paul pilota uma nave que é super difícil ali de se encaixar, porque é uma tempestade, um furacão, é bem complicado. E enfim, depois de uma longa jornada, eles se encontram com algum pessoal do Fremen, o bando de Stilgar, que é um do pessoal ali. E o que acontece nesse contexto? Eles passam por uma noção de que eles estão ali por algum motivo. E o pessoal Fremen já sabe que quem veio dali são os viventes de Arrakis, o pessoal do Ducado. Mas eles os acolhem tudo bem. Até que vão começando a fazer algumas provações com eles. Eles falam sobre a água e aí entra até dentro daquelas coisinhas que eu falei para vocês, os textos do capítulo, do início do capítulo, vão falando que a água é mais do que preciosa no deserto.
Eles vivem com uma dieta de água pequena, porém o uso da especiaria é alto em comparação ao que eles usavam ali nas refeições e nas outras coisas que faziam ali dentro do palácio do duque. E vão então a se encontrar com esse bando, e o Paul passa por um teste no qual ele precisa derrotar um homem numa batalha que vai até a morte. Esse homem se chama Jamis. O que acontece é que Paul derrota o homem e logo mais ele vai descobrir que a esposa do homem, seus filhos, vão se tornar responsabilidade dele. Veja bem, Paul, um menino com 15 anos, vai se tornar basicamente um pai. E vão passando por isso. E ali eles vão vendo a cultura de como é o Fremen, é um povo meio tribal, assim, né? Eles vivem em tribo, o que é muito interessante, né? Visto que nesse contexto você percebe que na Ducado é uma espécie assim de uma democracia parlamentar, alguma política dessa forma, e entre os Fremen é uma coisa muito mais ritualística, dogmática, que eles levam a sério essa vivência cultural deles. Assim como talvez fosse o ducado em uma região na qual era exigida que só pudesse existir um ducado, porque assim as condições climáticas, sociais, etc., fariam com que assim fosse. Então, depois disso, eles até têm uma coisa que o caso ali da Jessica ser uma Bene Gesserit vai um pouco mudando a forma de educação que ela teve, né? Ela foi iniciada na magia, no respeito que eles têm ali pela coisa, em tudo que se anda dentro da doutrina Bene Gesserit, porém agora eles estão com uma doutrina chamada Shakobsa. Ainda existem as Bene Gesserit, mas a doutrina Shakobsa é a doutrina dos Fremen. Eles têm um ditado que é chamado assim: Ima trava okolo, I korenja okolo. É uma forma de dizerem a respeito da água, de como a água funciona para eles. É uma oraçãozinha pequena, que não tem tradução no livro. Eu achei interessante porque quando entra essa fala, o livro muda completamente as coisas. E além disso, você pode perceber que a questão da estética muda também. Não se passa mais de uma estética conceitual, como eu tinha dito no vídeo anterior, porém essa estética fica em suspenso e ativa. No tratamento que Paul tem com sua mãe, no tratamento do Fremen, mas a gente já está acostumado mais ou menos como que a coisa era dada, sabe? Com aqueles toques que o pessoal dava na gente para compreender. E eles abrem espaço para que possa haver uma maior compreensão de como é o deserto, da maneira arquitetônica mesmo. Até que eles explicam bem dos rochedos, explicam bem como funciona, sabe, de uma maneira meio abstrata, mas falam sobre a areia, sobre o vento, sobre as tempestades, sobre muitas outras coisas. E, bom, depois de tudo isso, o Paul ele entra, e a Jessica também entra, nas dunas e vão aonde é a, como se fala, o estabelecimento dos Fremen. E ali eles são muito bem acolhidos. Paul, já tendo derrotado o cara na batalha que vai até a morte, levam ele até o encontro com uma menina que ele já tinha encontrado antes, mas ali eles fazem uma grande amizade. Então não é bem um encontro. Eles fazem esse encontro ali no meio do deserto, quando os Fremen os encontram, acham eles ali e levam ele e a menina, com todos os que estão ao seu redor, para dentro do seu estabelecimento. E logo passa algum tempo bem curtinho para eles se acomodarem com as coisas ali, e Jessica, por incrível que pareça, entra em uma forma de ritual com a reverenda madre deles. E ela é levada para tomar uma droga feita de especiaria e água benta, que eles chamam de água benta realmente. Ah, esqueci de falar também. O Paul pode escolher o nome dele. E é aí que ele escolhe o nome de Muad'Dib. Logo quando ele derrota o
Jamis, eles pedem para que ele escolha um nome. Muad'Dib significava aquele que indica o caminho. Mas logo eles passam a perceber que Paul não sabia que era esse significado. Eles consideravam o significado o ratinho que pula e pula. E Paul escolhe esse nome com um certo toque de ironia. Eu não sei porque ele escolheu isso, mas diz ele que era das visões que ele estava tendo a respeito de qual era o futuro dele e o futuro dos outros. E ele já tendo escolhido o nome, tendo se estabelecido como Muad'Dib, que é o tal nome que sempre falava nos pequenos capítulos, toda a filosofia que vem sendo dada do livro, escrito pela princesa Irulan, filho do imperador e tal. E nesse ritual, a Jessica vai e toma a água com especiaria. E ela começa a ter visões e alucinações. E a reverenda madre antiga estava morrendo. E ela passa toda essa responsabilidade para Jéssica numa maneira de aprendizado que é uma fusão das coisas, é uma catálise das coisas. E a Jéssica tem um super aprendizado de qual é a sua responsabilidade frente a tudo que está acontecendo e como que ela deve agir, e ela toma a posição e percebe que agora ela se tornou uma reverenda madre, coisa que era muito prezada nos capítulos anteriores. E Paul, todos ali, a Jéssica, nesse momento de epifania, fala: não, eu quero que todos que estão aqui nessa confraternização bebam dessa água. E ela vai lá, leva a água pro pessoal, abençoado, e fala: gente, eu fiz uma mudança, porque se o pessoal bebesse da mesma água que ela bebeu, eles iam morrer. Então ela fez a macumba dela ali e juntou a água, fez uma transformação da água e deu para todos beberem, e eles entraram numa grande orgia. E aí acaba o segundo livro. O terceiro vai vir logo mais. Bom, gente, o que a gente consegue aprender aqui agora é que tudo que a gente esperava está acontecendo. A gente sabia que eles iam ter que entrar no deserto, que eles iam ter que viver essa vida e sair ali da burguesia e tal, do bem bom. Logo iriam perceber qual é o papel, aquele papel que eles sempre estavam esperando, aquelas visões que eles tinham da responsabilidade, qual seria realmente o entorno desse papel que eles teriam de representar dentro do livro. E justamente aí que eles entram na cultura Fremen. A cultura Fremen é dada, no caso, como que permanece no deserto. Eles já saem de um contexto e vão para outro contexto. E é muito interessante nesse caso. Bom, basicamente é isso, pessoal. Eu logo vou gravar o terceiro vídeo, vou explicar para vocês qual será o desfecho desse livro. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa bem sucinta, sabe? Ali é um deslanchar de eventos, não tem muito suspense, sabe? É uma coisa que já tá para acontecer, deveria ter acontecido, e a gente realmente se depara com isso. Agora, o terceiro livro, espero que ele traga alguma coisa de surpreendente pra gente, que as coisas se realizam, mas eu ouvi falar em algum lugar que a gente se decepciona um pouco no final desse livro. Até porque é uma série de 6 livros para mais, né, de Duna. E eu tô fazendo só do primeiro. Gente, não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, deixar nos comentários, está aberto para vocês falarem. No primeiro vídeo também está aberto. Eu falei que ia sanar algumas dúvidas a respeito do primeiro livro, mas como ninguém comentou, a gente deixa em suspenso assim. Se alguém comentar, eu sano essas dúvidas no terceiro vídeo, ou faço um vídeo só para explicar as dúvidas sobre Duna. Beleza? Gente, é isso. Um beijo, um forte abraço a vocês e a gente fica por aqui.